Olá, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar o estudo da unidade 3 do nosso programa letivo sobre o poder constituinte. Dentro dessa unidade 3 sobre o poder constituinte, a gente vai fazer uma apresentação geral, falar do conceito de poder constituinte, falar da titularidade do poder constituinte, do exercício do poder constituinte, das espécies de poder constituinte. Nesse primeiro momento, falando de noções gerais, é importante que a gente trate primeiro do ato de constituir. Se a gente fala de poder constituinte, a gente está falando de constituir algo. O que seria esse ato de constituir? O ato de constituir implica em criar algo, em dar vida a algo. E quando a gente fala de poder constituinte, a gente está falando de dar vida ao Estado. O poder constituinte, a gente vai ver do ponto de vista conceitual, é o poder que cria uma nova Constituição. E a gente sabe que ao criar uma nova Constituição, a gente cria um novo Estado sob o aspecto jurídico. Então, o ato de constituir é o ato de criar algo novo, criar uma nova Constituição, criar um novo Estado, criar normas de valor fundamental, essas normas que vão servir, inclusive, para regulamentar esse novo Estado que é criado. E esse poder constituinte, ele teve origem nos movimentos constitucionalistas do século XVIII, em especial a partir da Revolução Francesa, que redefiniu, melhor dizendo, esse modelo de Estado que a gente tem hoje. Relembrando as nossas primeiras aulas, muda o modelo de Estado de um Estado absolutista para um Estado constitucional, democrático, que segue as vontades e os valores reconhecidos pela sociedade, pelo povo. Do ponto de vista conceitual, poder constituinte é a manifestação soberana da suprema vontade política de um povo social e juridicamente organizado. Conceito aí trazido pelo Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal brasileiro. O que a gente extrai desse conceito quando a gente fala que poder constituinte é a manifestação soberana da suprema vontade política de um povo social e juridicamente organizado? Toda vez em que se vai criar uma nova Constituição, que se vai constituir uma nova norma de valor fundamental, é importante que haja uma manifestação soberana do povo. É importante que o povo exija essa mudança de configuração de Estado. Uma Constituição, quando ela é criada para que ela permaneça, para que ela sobreviva ao longo do tempo. Então, mudar a ordem constitucional de um Estado exige que haja uma vontade soberana do povo de fazer mudar aquela forma de Estado, de fazer mudar aquela estrutura de Estado, de fazer mudar aquela organização política de um Estado. Sem essa manifestação soberana do povo, a gente não tem um poder constituinte do ponto de vista democrático, a gente não tem uma mudança estrutural do Estado de forma democrática. O que acontece é uma imposição de alguém que esteja no poder para mudar a configuração do Estado de forma arbitrária, de forma absolutista. Poder constituinte do ponto de vista democrático, ele só existe na medida em que há uma vontade popular, em que há uma manifestação do povo. E essa vontade popular, ela tem que partir de uma organização jurídica, ela tem que estar inserida dentro de um contexto juridicamente organizado, dentro de uma base legal, dentro de uma base jurídica sólida, que faz com que a mudança da Constituição, a mudança do cenário constitucional, ele seja uma mudança necessária para aquele momento do Estado. Então, quando a gente fala do ponto de vista conceitual, poder constituinte é a manifestação soberana, há que se ter a vontade do povo, manifestação soberana da suprema vontade política de um povo social e juridicamente organizado. Não se esqueçam que, sem vontade popular, sem participação popular, sem envolvimento da sociedade, não há que se falar em criação de poder constituinte. E bom citar ainda que, quando a gente fala de poder constituinte, esse poder constituinte cria
põe em vigor, altera ou mesmo constitui norma jurídica de valor fundamental. Ou seja, quando se cria um poder constituinte, quando se cria uma nova Constituição, se instaura uma nova ordem jurídica fundamental baseada na vontade dessa nova Constituição. Poder constituinte, ele só se instaura, ele só se impõe mediante vontade popular. E o poder constituinte, quando aprova uma nova Constituição, ele cria um novo Estado do ponto de vista jurídico. Nós vamos ver daqui a pouco, quando a gente tratar das características do poder constituinte, quando se cria uma nova Constituição, se inaugura um novo Estado. É como se aquele Estado anterior tivesse morrido para fazer surgir um novo Estado. Então, quando o poder constituinte ele é formado e ele aprova uma nova ordem, ele aprova uma nova Constituição, ele constitui um novo Estado, ele constitui uma nova ordem jurídica de valor fundamental. Quem tem o poder? Quem é o titular desse poder? Quem pode constituir um poder constituinte? A Constituição Federal, ela dá essa resposta para a gente lá no artigo 1º, parágrafo único, ao dizer que todo poder emana do povo. Está lá no parágrafo único do artigo 1º da Constituição. Isso é base do princípio da soberania popular. O poder constituinte, ele decorre do próprio princípio da soberania popular, porque só o povo tem o poder para criar uma nova Constituição, para constituir um novo poder capaz de dar vida a um novo Estado, dar vida a uma nova Constituição. Mas a gente sabe que o povo, organizar o povo, principalmente no caso do Brasil, 200 milhões de habitantes, organizar o povo para criar uma nova Constituição é algo muito difícil. Como captar, como colocar 200 milhões de habitantes no caso do Brasil, 1 bilhão de habitantes no caso da Índia e de outros países altamente populosos, para discutir o texto de uma nova Constituição. Nesse caso, acontece o que a gente chama do princípio da representatividade. O povo, em razão do princípio da representatividade, o povo escolhe os representantes que irão formar o que a gente chama de uma Assembleia Nacional Constituinte. A criação de uma Assembleia Nacional Constituinte, ela é base para a criação da Constituição. É essa Assembleia Nacional Constituinte que vai dialogar com o povo, que vai conversar com o povo para verificar o que vai entrar, o que vai ser trazido para dentro desse novo Estado. E quem responde isso para a gente também é a Constituição Federal, também lá no parágrafo no artigo 1º, parágrafo único, na sua parte final. A Constituição fala que todo poder emana no povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Então, quando a gente trata de poder constituinte, o povo, a vontade popular, a soberania popular, manifesta a vontade de querer mudar a Constituição, de querer mudar a concepção do Estado. O povo titular do poder nomeia os seus representantes, princípio da representatividade, elege uma Assembleia Nacional Constituinte, e essa Assembleia Nacional Constituinte, representando a vontade popular, é que vai votar, aprovar, discutir primeiramente com o povo como se dará a concepção desse novo Estado. Nós temos, do ponto de vista metodológico organizacional, duas espécies de poder constituinte. O poder constituinte originário, o poder constituinte originário e o poder constituinte derivado. O poder constituinte originário é aquele que cria uma nova Constituição, é aquele que cria um novo Estado, é aquele que instaura uma nova ordem jurídica de valor constitucional. O poder constituinte originário, ele exclui, ele acaba com uma ordem jurídica vigente, instaura uma nova ordem jurídico-constitucional.
ele revoga uma Constituição vigente e promulga uma nova Constituição. É quando se muda a Constituição de um Estado, é quando se muda a ordem jurídico-constitucional de um Estado. Eu preciso de um poder constituinte originário, representado lá, como a gente viu, pela Assembleia Nacional Constituinte. O poder constituinte também, ele pode ser classificado como poder constituinte derivado, e esse poder constituinte derivado, ele se subclassifica em poder constituinte derivado reformador e poder constituinte derivado decorrente. O poder constituinte derivado reformador é aquele encarregado de promover as reformas na Constituição. Essas reformas se dão através das emendas constitucionais. O poder constituinte derivado reformador, ele vai ficar incumbido de promover as adequações no texto constitucional para acompanhar a evolução social. É uma forma da Constituição poder acompanhar a evolução social. Então, toda vez em que há uma mudança social que demanda uma reforma, uma mudança na Constituição, não a criação de uma nova Constituição, mas a mudança no texto constitucional, essas mudanças são feitas por meio das emendas constitucionais, previstas lá no artigo 60 da nossa Constituição. Então, quando a gente fala de poder constituinte derivado reformador, a gente está falando daquela ordem jurídica encarregada de promover as emendas à Constituição, de promover as alterações em um texto constitucional vigente. O poder constituinte derivado reformador, ele também teve uma missão lá em 1993, 5 anos após a aprovação da Constituição atual nossa de 1988, de fazer uma revisão da Constituição. Foi previsto lá pelo legislador constituinte originário, quando aprovou a Constituição de 88, que 5 anos após a sua promulgação, que seria feita uma revisão constitucional, ajustando tudo aquilo que fosse necessário para que essa nova Constituição pudesse se manter vigente ao longo do tempo. Nessa revisão constitucional de 1993, ou seja, 5 anos após a promulgação da Constituição, foi possibilitado, por exemplo, de mudar a forma de governo de um sistema presidencialista para um sistema parlamentarista ou para um sistema monárquico. Quem é mais antigo aí vai entender, quem é mais experiente vai lembrar que em 93 nós tivemos a opção, através de um plebiscito, de escolher se a gente queria a manutenção do presidencialismo, a passagem para o parlamentarismo ou mesmo para a monarquia, voltando aí às origens monárquicas do Estado brasileiro. E nessa ocasião mantivemos o regime presidencialista ativo. Nesse mesmo momento aí, nós tivemos a opção de alterar tudo aquilo que fosse necessário para adequar a nossa Constituição àquela realidade em que ela estava posta. Então, essa revisão constitucional ela foi feita em 1993 por previsão do artigo 3º dos atos das disposições constitucionais transitórias, está lá no final da nossa Constituição, que previu a possibilidade da gente reajustar, readequar a Constituição criada em 1988 a essa nova realidade jurídica. Então, o poder constituinte derivado reformador, ele tem a função, então, de aprovar emendas à Constituição quando a evolução social assim o exigiu, e ele tem a missão de fazer as revisões constitucionais quando previsto na Constituição, para reajustar todo o texto a essa nova realidade jurídica. O poder constituinte derivado decorrente é também uma outra espécie de poder constituinte. Ela é atribuída aos Estados-membros para criar suas próprias constituições. A gente tem uma Constituição Federal de 1988 que rege a ordem jurídica no plano federal. Contudo, cada estado, cada município também tem suas ordens, suas normas jurídicas de valor fundamental. O poder constituinte derivado decorrente, ele outorga aos Estados-membros a competência para poder criar suas normas de valor fundamental. E, em razão disso, a gente tem, por exemplo,
cada estado com suas próprias constituições, as chamadas constituições estaduais. São essas constituições que vão reger o funcionamento e a organização de cada estado. Então, só para a gente recapitular em termos de espécies de poder constituinte é o poder que cria, que põe em vigência uma nova Constituição ou que altera uma norma de valor fundamental. No plano da estrutura, nós temos o poder constituinte originário, que cria nova Constituição, que instaura uma nova ordem jurídica, que cria um novo Estado do ponto de vista jurídico, e a gente tem o poder constituinte derivado reformador, que altera uma Constituição já vigente, seja por meio de emendas constitucionais ou através de uma revisão geral do texto, e a gente tem o poder constituinte derivado decorrente, atribuído aos Estados-membros para criar suas próprias constituições. Quando a gente fala do poder constituinte originário, aquele que cria a primeira Constituição, ou aquele que cria uma nova Constituição de um Estado, aquele que dá vida a uma nova ordem jurídica, ele tem algumas características. O poder constituinte originário, ele é inicial, ele é autônomo, ele é ilimitado do ponto de vista jurídico, ele é incondicional e ele é permanente. Quando a gente fala que o poder constituinte originário ele é inicial, é porque ele instaura uma nova ordem jurídica, ele rompe com aquela ordem jurídica antiga, ele anula uma Constituição antiga e cria uma nova Constituição, e cria um novo Estado, e cria uma nova norma de valor fundamental. Então não existe outro poder anterior a ele ou superior a ele. Ele anula com tudo o que existe anterior a ele e instaura, a partir dali, uma nova ordem jurídica. Inicial porque ele cria um novo Estado sob a perspectiva jurídica. Ele rompe com a ordem jurídica anterior e faz surgir uma nova ordem. Então, essa é uma das características do poder constituinte. É o poder que rompe com tudo o que existia para trás, para fazer surgir uma nova ordem. O poder constituinte originário, ele também é autônomo. Autônomo em qual sentido? Determina a estrutura da nova Constituição. Ele pode tudo. Esse poder constituinte, ele, ao criar essa nova estrutura, essa nova Constituição, ele pode trazer para dentro dela tudo o que ele entender necessário para esse novo Estado que está sendo criado. A ideia de autonomia do poder constituinte é que ele não se subordina a nada anterior e ele tem soberania, ele tem poder para trazer para esse novo Estado tudo aquilo que ele entender necessário para que esse novo Estado se constitua, para que esse novo Estado se forme. Ele é ilimitado, ele não se subordina a nenhuma ideia jurídica pré-existente. A gente fala que o poder constituinte, uma Assembleia Nacional Constituinte, quando ela é criada, ela anula toda e qualquer norma anterior a ela. Ela parte de um chamado vazio jurídico, de um zero jurídico. Por quê? Quando um poder constituinte ele é instituído, é como se tudo que existisse anterior a ele tivesse sido anulado, tivesse sido cancelado, para que a partir dali surgisse uma nova ordem jurídica. E, em razão disso, não existem limites para a ação desse poder constituinte originário. E a gente costuma dizer, ele pode tudo. O poder constituinte originário, ele pode tudo. Abrindo um parêntese, há algumas correntes doutrinárias que falam que o poder constituinte originário ele estaria constitucionado a um direito natural, a um direito supraestatal, a um direito mínimo que todo indivíduo tem. Por exemplo, com respeito ao direito à vida, que é um valor fundamental, que, apesar do poder constituinte originário ser ilimitado, poder tudo, ele precisa se condicionar a esse direito natural, a esse direito supraestatal e a esse direito básico de todos os indivíduos, de todas as pessoas.
Então, em que pese esse conceito de ilimitação jurídica, de ilimitação, ele é ilimitado do ponto de vista jurídico, uma vez que ele não se subordina a nenhuma norma pré-existente. Há quem diga que ele ele deve se delinear, ele deve se condicionar à ideia de um direito natural que todos os indivíduos, que todos os seres humanos têm. Outra característica do poder constituinte originário é o fato dele ser incondicionado, não precisa seguir nenhuma formalidade pré-existente. O poder constituinte originário, ele pode tudo. Como ele rompe com a ordem jurídica anterior, ele não se subordina a nenhuma formalidade. Quem cria a forma como o poder constituinte originário irá trabalhar é o próprio poder constituinte originário, é a própria Assembleia Nacional Constituinte. Então, ele não precisa seguir a nenhuma formalidade, é ele próprio que cria as suas próprias formalidades, porque ele anula tudo que tinha anterior a ele e faz surgir a partir daí uma nova ordem jurídica. E o poder constituinte originário, ele também é permanente, não se esgota com a edição de uma nova Constituição. Por quê? Porque a Constituição criada, o ideal jurídico concebido, ele permanece ao longo do tempo. Uma nova Constituição, ela não é criada com uma data pré-definida, ela não é criada para se esgotar após X números de anos ou após X período. Uma nova ordem jurídica, quando ela é criada, uma nova Constituição, quando ela é criada, ela tem poder de ação permanente, até que venha no futuro um novo poder constituinte originário, uma nova Constituição que rompe com essa ordem. Mas enquanto isso não surgir, a ideia é que essa Constituição, essa nova ordem jurídica, se perpetue no tempo e no espaço, fazendo assim valer a sua vontade soberana. O poder constituinte derivado, como a gente viu, ele pode ser classificado em poder constituinte derivado reformador ou decorrente. O poder constituinte derivado reformador é aquele responsável pela reforma da Constituição, é aquele responsável por mudar o texto constitucional quando necessário para acompanhar a evolução social, a evolução do Estado. Ele se caracteriza, vamos dizer assim, ele se materializa por meio das emendas constitucionais, previstas lá no artigo 60 da nossa Constituição. Então, o poder constituinte derivado reformador, ele age por meio das emendas constitucionais e ele foi outorgado ao Congresso Nacional, que é o órgão legislativo encarregado de aprovar as emendas constitucionais. O artigo 5º, parágrafo 3º, fala que os tratados internacionais sobre direitos humanos, eles têm força de constituição, de norma constitucional, quando aprovados, lógico, com os mesmos trâmites da emenda constitucional. Então, a gente entende também que os tratados internacionais sobre direitos humanos, quando aprovados dentro da ordem jurídica do Estado, ele tem força de norma constitucional e, por consequência disso, é um ato também decorrente do poder constituinte derivado reformador. A gente tem, por exemplo, o Pacto de San José da Costa Rica, que é um exemplo aí de norma de direitos humanos, de tratado internacional sobre direitos humanos, que foi ratificado pelo Estado brasileiro e, como tal, ele é entendido, ele tem o mesmo status, o mesmo valor de norma constitucional. Ele se equipara à norma constitucional e, portanto, decorrente aí de uma ação do poder constituinte derivado reformador. Diferente do poder constituinte originário, o poder constituinte originário reformador, ele tem limites, ele tem balizas de ação.
Enquanto o poder constituinte originário, ele é ilimitado, ele é soberano, ele é incondicional, o poder constituinte derivado reformador, ele está limitado no plano temporal, no plano circunstancial e no plano material. No âmbito temporal, a ação do poder constituinte derivado reformador, a gente tem dois planos. A primeira, a questão da reforma constitucional, que a própria Constituição previu que ela seria feita 5 anos após a aprovação do texto, ou seja, em 1993, considerando que a nossa Constituição é de 1988. Então, a reforma constitucional, poder mudar forma de governo, forma de Estado, poder reformar o texto constitucional na sua íntegra, isso só foi possível do ponto de vista temporal e constitucional após 5 anos da aprovação da Constituição. E essa medida já foi tomada e ela não pode mais ser reaberta, porque esse limite temporal ele foi fixado pelo poder constituinte originário. Os limites circunstanciais são aqueles impostos ao Congresso Nacional de não poder promover emendas à Constituição, alteração à Constituição, quando o Estado estiver passando por alguma situação de instabilidade política, instabilidade institucional. Exemplo disso são os momentos em que a gente estiver vivendo algum tipo de intervenção federal, algum tipo de estado de sítio, algum tipo de estado de defesa, algum tipo de instabilidade institucional que possibilite que o legislador constituinte, que no caso o Congresso Nacional, possa sofrer algum tipo de interferência do cenário circunstancial, do cenário externo, na mudança da Constituição. Exemplo disso é o momento que a gente está vivendo de pandemia, desse caos social, político, econômico, de saúde pública, que poderia levar, eventualmente, o Congresso Nacional a aprovar alguma emenda constitucional contrária aos próprios valores e entendimentos que a sociedade tem enquanto concepção de Estado. Então, essas circunstâncias que abalam a ordem jurídico-institucional, como, por exemplo, pandemias, guerra, estado de sítio, estado de defesa, como que eu poderia dizer? Atos de intervenção federal são circunstâncias que impedem a mudança da Constituição. Portanto, quando a gente fala de limites circunstanciais, são limites impostos ao poder constituinte derivado reformador de alterar a Constituição em determinadas circunstâncias, em determinados momentos. E, por fim, os limites materiais, conteúdos inseridos dentro do texto constitucional que não podem ser modificados em situação alguma, como, por exemplo, as cláusulas pétreas, previstas lá no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, quando fala que não poderão ser objeto de deliberação propostas de emenda constitucional tendente a abolir forma de Estado, direitos e garantias individuais, voto direto, secreto, entre outras matérias. Essas matérias, por definição constitucional, não poderão ser objeto de emenda constitucional por vedação expressa do poder constituinte originário, que estabeleceu limites à alteração da Constituição nessas áreas. O poder constituinte derivado decorrente é aquele exercido pelos Estados-membros na construção das constituições estaduais. A previsão também está lá no artigo 25 da Constituição Federal de 1988. O poder constituinte derivado decorrente, ele decorre da capacidade de auto-organização que os estados têm. Capacidade de auto-organização implica na capacidade que cada Estado-membro tem de criar as suas próprias normas, de criar as suas próprias constituições, de criar a sua própria ordem jurídica. Então, cada Estado-membro, e nós temos aqui 26 estados mais o Distrito Federal, cada um deles tem o poder
de criar as suas próprias constituições, e eles já o fizeram logo após a Constituição de 88, já criaram as suas constituições adequadas à Constituição de 88. Também diferente do poder constituinte originário, o poder constituinte derivado decorrente, ele também é limitado e condicionado. Quem estabelece os limites e condições para o exercício desse poder de criar as constituições estaduais? Quem estabelece esses limites e condições ao poder constituinte decorrente? A própria Constituição Federal. Lá na Constituição Federal, a gente tem os limites e condições impostos aos Estados-membros na hora de criarem as suas constituições, na hora de criarem as suas normas de valor fundamental. Para a gente encerrar essa aula, estou deixando aqui para vocês um mapa mental com uma visão geral do que é o poder constituinte em termos de classificação, poder do titular dele, o povo, em termos de classificação, poder constituinte derivado e originário, as características do poder constituinte originário, que cria a Constituição, a subclassificação do poder constituinte derivado em reformador e decorrente, e o poder revisor de reformar a Constituição, e todas as características que cabem a cada um deles. Aqui vocês têm um panorama geral, uma visão geral de como que o poder constituinte está organizado. E em direito, a gente sempre tem uma fala. Para que facilitar se a gente pode complicar? Aqui tem um outro mapa mental também mais ampliado. Na verdade, não é para complicar, mas para dar uma visão mais ampliada para vocês de todas as possibilidades e incursões do poder constituinte. Ele consegue ampliar aí, falar às vezes de questões e temas que a gente não tratou na aula, de ampliar um pouco o horizonte, o olhar sobre o poder constituinte. Então, aqueles que quiserem também ter uma visão mais ampliada em termos de características e conceitos ligados ao poder constituinte, esse mapa mental também vai ajudá-los. Pois bem, esse é um pouco uma visão geral da nossa aula sobre poder constituinte. Lógico que o conteúdo vai muito além disso. Deixei disponível para vocês lá no ambiente virtual de aprendizagem, no nosso sistema de aprendizagem, um material de apoio sobre essa matéria. Quem puder, quem quiser, pode consultar lá. Muito obrigado, bons estudos e boa aula para todos vocês.